4 era o que eu previa e era o que eu queria, porque quando você já tem um personagem estabelecido chamado John Wick, você tem o primeiro, você tem o segundo, você tem o terceiro. Você já sabe o que esperar desse universo. Você já sabe o que esse universo vai trazer pra você. Ele não vai trazer nenhuma surpresa. Ele vai afinar muito mais do que ele já entregou. Ele vai deixar melhor. A banda vai tocar melhor no quarto ensaio. Ela viu que tem... Vou dar o exemplo da banda. A banda fez o primeiro ensaio, o segundo, o terceiro. Ela vai arrumando. Vai falar, ó, vamos por essa pegada que o pessoal gostou mais, nessa música que o pessoal ficou mais agitado, vamos mudar o setlist, vamos nos adequar ao que o público que fez essa franquia ser sucesso quer. E eles fizeram exatamente isso. As cenas de ação, elas são brilhantemente coreografadas e elas são mais longas do que todos os John Wicks que já tiveram. Todos. E eu posso dizer aqui que John Wick hoje, eu cravo aqui, tá? Que John Wick é a melhor franquia de filme de ação dos últimos tempos. Não tem uma franquia que consiga bater toda a beleza envolvendo o gênero de ação de John Wick. O John Wick ele é sucesso justamente por causa disso. Ele se compromete a entregar ação e entretenimento pra você. É isso mesmo. E ele consegue muito bem. É um filme alucinante, você fica cansado. Você fica cansado no filme. É alucinante, eu adorei. E assim, em vários momentos o diretor ele manda um recado pra você e fala assim, ó, isso aqui é o John Wick, isso aqui é entretenimento. É isso. Não tentem buscar coerência. Tipo, não é nada mais do que o John Wick. A gente não quer ser mais do que o que a gente entregou já no John Wick. Aqui é uma história do John Wick. A gente permanece fiel à história. Quando ele fala que você cansa, não é que o filme te cansa na forma pejorativa. Você cansa pelo personagem. Exatamente, porque assim, é uma perseguição tão frenética. Porque pra quem não se lembra, o Parabellum, ele já era perseguido no Parabellum, que é o 3. Ele já tava com a cabeça a prêmio. Tanto é que no final do 3, o Winston atira nele, ele cai do Continental. E aí o Morfeu... Vou falar Morfeu, tá? Aí o Morfeu pega ele e leva ele pro esgoto, que ele vive lá, que é o rei dos mendigos, né? Isso. Beleza. Nesse, então ele já tá com a cabeça a prêmio, porque ele é um banido. É um excomunicato, né? Excomunicato é maravilhoso, adoro como eles usam essas palavras. Então é basicamente a luta do John Wick pra sobreviver. Essa é a questão. Como o Chad Stahelski, que é o diretor, ele trabalha as direções de cenas, ele não deixa com que você canse. Então assim, ele trabalha com desenvolvimento, apresentação de personagem, pau na ação. Aí depois ele volta pra avançar com a história, pau na ação. Aí depois volta, conversinha, desenvolvimento, pau. E assim, eu tenho certeza absoluta que as cenas de ação desse John Wick são muito mais longas que os outros John Wick, extremamente bem coreografadas, fotografia... Nossa, fotografia impecável, figurino. A elegância de John Wick é um negócio inacreditável. Dá pra dar uma mordiscada ali no Oscar de melhor figurino. Já estamos pensando no Oscar, claro. Eu sou assim, o que o filme me propõe, desde o princípio, eu entro no universo do filme, do que ele me propõe. Se tem uma mentirada que é fora da proposta... Aí, beleza. Por exemplo, se aparecesse um dragão no John Wick, aí não dá. Que isso, no conceito cinematográfico, se chama quebra de verossimilhança. Exatamente. E aqui no John Wick, nada que foi apresentado não for apresentado antes. Exatamente. Então tá tudo dentro do contexto do universo do John Wick. A questão do terno de grafeno... Muito mais explorado. Muito mais explorado, que o terno não pega bala. Isso é ótimo. É ótimo. Isso é maravilhoso. É ótimo porque facilita a cena. Facilita a cena e você tem muito mais... Você tem que utilizar mais recurso. Se o cara não morre no primeiros 2 tiros aqui por causa do terno, você precisa de outros recursos pra derrubar o sujeito. E ninguém tem mais recurso do que o John Wick. E aqui mostra o John Wick completo. Mas é com chaco, é com arma, é com espada, é com faca, é com tudo. É com fuzil que dispara canhão. É com tudo. E outra coisa, existe um universo aqui no John Wick que o John Wick apresentou
que você pode fazer vários spin-offs. Vários. Então assim, galera, é um filme de ação maravilhoso. Me encheu os olhos. Não, teve horas ali no cinema que eu até comecei a desviar das balas. Então se você desvia com o Keanu Reeves, entendeu? Você tá vendo o cara, você se mexe. Então, é uma ação que te provoca. Isso, e os cenários. E você tem os cenários, você tem Japão, Nova York, Berlim, França. Você vai... E fora isso, você tem ambientação. Você tem um western com cavalo no deserto. Você tem a balada clássica. Nossa, a balada é boa. A confusão na balada. Você tem na rua, no meio da França ali. Então você tem... A direção é muito esperta, porque você, na ambientação, você somatiza a ação. Como é bom vir aqui trazer um filme que te propõe entretenimento não apenas no sentido de diminuir, mas apenas entretenimento. Pelo objetivo do que o filme quer. Pelo objetivo do entretenimento. É isso. E zero lacrate. É um chute na bunda da lacrate. Zero lacrate com um monte de personagem diverso. Um monte. Entendeu? A menininha lá, filha do Ryu Sanada, tem uma participação boa. A Kira luta pra cacete, meu. Sabe? Porque assim, mas como você sabe que não tem lacrate? Porque o Mr. Nobody, ele poderia fazer uma piadinha, dar um tiro no cara e falar, nós negros também sabemos fazer isso. Podia. Ela também, tá vendo? Ela dando as facadas no carcamano lá é gigante. Subindo pela escada. Então assim, é um filme entretenimento da maior qualidade de ação que fazia tempo que não tínhamos, e eu espero que muita gente no mercado, espero que a bilheteria seja ótima, porque o filme merece, ele entrega pra você. Você vê o trabalho do filme, o trabalho de locação. Capricho, né? O trabalho de fotografia, aquela cena do lança-chamas ali por cima, num plano sequência. São vários planos sequências. Então você vê o capricho pra fazer o filme, pra entregar um filme pra você. E ao mesmo tempo o diretor, ele sempre pontua em uma cena exagerada, pra você dar aquele sorrisinho. Isso aqui é John Wick, fique tranquilo. Wick, ele tá, né, com um preço na sua cabeça ainda maior, porque esse homem vale ouro. E ele é um lendário assassino, né, como você já sabe, de milhões. De milhões, literalmente, vale muitos milhões aquela cabecinha. E aí, a gente tá acompanhando agora, no quarto filme, ele contra a alta cúpula, que dessa vez é representada ali pelo Mark Case, que é ninguém menos que Bill Skarsgård, que é o It, palhaço It, sabe? Tudo. Coisa. Ele tá lá e o John Wick, né, tá ali nessa luta por vingança, mais uma vez agora em Nova York, Paris, Japão. Eu acho que eles pensam e falam assim, qual que é a coisa mais absurda que a gente pode fazer com uma luta? Como que a gente pode dar um passo a mais? É isso. Então vamos colocar tudo num filme só e vamos fazer, entendeu? Todos os filmes que eu vejo do John Wick é isso. Eu reassisti agora o primeiro e eu vi que ele já ficou assim, ele já virou cópia, sabe assim? Tipo, muita gente já fez igual o que estavam fazendo ali. Mas sempre quando você vê um novo, ele tem um negocinho a mais. E as lutas são incríveis. E o que é característico mais no filme é que todo mundo que está ali sabe lutar. Então as lutas são sem corte, as lutas são de verdade. Você sente que aqueles atores ensaiaram e eles fizeram tudo para ser o mais incrível possível. E, gente, é muita pancadaria. É tão bem feito, é tão bem pensado, porque a maioria dos filmes que a gente assiste não tem esse cuidado. Porque, assim, nem todo diretor sabe dirigir cena de luta. Às vezes você precisa dar na mão do coordenador de luta pra ele te dizer aqui, e nem necessariamente o diretor de fotografia também. Então assim, a câmera você vai botar aqui, a gente vai fazer, porque é uma coisa muito específica, é uma dança, eles têm uma coreografia. E você precisa acompanhar o movimento, você não pode deixar aquilo rolar simplesmente que vai ficar ruim. E faz muito bem. Exatamente. É um musical e dessa vez assim, é espada, é arma, é tudo que você pode imaginar. Como é que chama os... Nunchakus. O que é legal de John Wick é que, assim como Missão Impossível pensa suas cenas em volta de como a gente pode fazer o Tom Cruise quase morrer pulando de algum lugar, é a mesma coisa. Como a gente pode fazer o Keanu Reeves lutar contra pessoas de uma maneira diferente. Então,
tudo no roteiro é pensado, né? Tem a história, mas tudo é pensado em torno de como a gente pode fazer uma cena de luta legal aqui. Aí a partir pornô de disso eles ação. vão evoluindo. É pornô de ação, tipo, a história tá ali pra amarrar. Mas o que interessa mesmo, o que você quer ver, é a pancadaria. Last words, Winston. A questão dos assassinos, eu entendo que todos são muito preparados. Então, essa parte eu gosto, essa é a parte boa. Ai, sabe, eu super compro que o John Wick é indestrutível, que ele pode ser atropelado 412 vezes, que ele cai de prédio, que ele... Eu não me importo. Ah, tá bom, e soca todo mundo, e sangue, tá tudo bem. O que me incomoda dessa mitologia são as coisas básicas do dia a dia, que eu, como uma pessoa adulta funcional, eu fico... Olha as merdas que eu fico pensando, veja bem. Tá todo mundo lá na festa. E aí vem o John Wick só. E ninguém fala, caralho, tem um cara com uma arma aqui, meu Deus. Ninguém, a festa continua, a dança. Isso me incomoda. Aí, outra coisa que me incomoda. John Wick é o cara mais procurado do mundo. Ele vale 20 milhões de dólares. Todo mundo quer matar John Wick. Ele desce no metrô, todo mundo quer socar ele. Ele não consegue andar. E aí, ele fala, tô em Berlim. Tô em Nova York. Tô em Tóquio. Como que ele passa pelo controle de passaporte? Que é um saco! Quem viaja sabe! Você acha Como que ele não bota pega lá avião na mala? comercial? Ele é rico. ele tem jato? That's just absurd. Ele pega um jato. Ele pilota o próprio jato? Patrícia, amigos que têm Patrícia, ele pega a Eu, moedinha assim, dele lá e faz não. assim, ó. Toma a moedinha. Jato? Agora Gente, quero ir pra Berlim. não. Assim, Assim, aí ó. todas as coisas vão passando, essas coisas bestas, assim, de filme. E aí, por exemplo, tudo vai acontecendo e quem vai limpar a bagunça? Aí tá lá ali no filme 4, eles estão lá em Paris, e aí tá passando os carros assim em volta, né? Se tem um tiroteio, gente, o que você faz num tiroteio? Você para e sai correndo, você vai embora, você vira os carros passando, assim, tiroteio, vai passando. E aí, as coisas do mundo real me incomodam. Eu não me incomodo com a porradaria, eu me incomodo com as coisas de vida real, que aí eu fico raciocinando nisso. Aí essa parte da mitologia me tira um pouco da história. Como fica mais legal, não é porque é mais real. Como que a cena deles fugindo no meio da festa ia ficar mais legal? Ia ficar mais legal se todo mundo fugisse? Ou ia ficar mais legal se o pessoal continuasse dançando? Fica mais legal se continuar dançando. Seria aí não legal tem- aí ver não tem ele sentido, passando pela entendeu? alfândega, ficando 3 horas na fila? Não seria. Então, John a Wick gente pegou o assiste sapatinho, isso. colocando na mesa. Pode ser ele passando no detector. O filme todos eles me surpreendem muito na parte da estética, assim, porque eles são filmes Sim. muito masculinos, extremamente masculinos, mas eles têm esse lado meio dandy, que é uma coisa masculina também, de ter uma preocupação estética exacerbada, assim, você vê pelos figurinos, o corte, o vilão usa colete, os ternos Ele usa dele um tem terno textura. brilhante, de glitter. Maravilhoso. E você tem todo um Maravilhoso. cuidado. Tem uma cena, a cena que ele vai contratar o Donnie Yen, tem uma mesa de doces lindos, lindos. É um negócio, assim, absurdo. É uma exaltação. É um negócio meio Maria Antonieta, sabe? Tipo, é sempre Sim, muito é. exagerado, muito bonito, muito rico. E isso, esse contraste, assim, com essa masculinidade, essa estética bonita, pra mim é um negócio muito foda que John Wick tem como personalidade única, assim, desses filmes Sim. de ação. O grande quê dele é essa combinação, porque tem outros filmes de ação muito fodas, tipo, se você vai pro cinema asiático, tem filmes que o John Wick não existiria sem eles, mas eles conseguiram fazer a própria coisa aqui. Chegamos ao quarto filme da franquia e eu percebo aqui o comum aumento da visceralidade que as sequências de filmes de ação precisam trazer, né, para justificar que eles existem. Porém, essa brutalidade vem agora um pouco mais alinhada a uma certa fluidez que visa menos a violência e mais a estética raiz. Ao incluir artistas marciais que porventura são consagrados como atores, as coreografias buscam elevar o que antes era visto como violência puramente vingativa e sanguinária a um patamar de muito respeito às raízes das artes marciais, baseando-se nesses dois atores principalmente. Donnie Yen, ele é chinês, portanto Kane, o seu personagem, usa a espada Jian e adiciona a leveza do Tai Chi aos seus movimentos. Mais ainda, o seu personagem é cego, transformando o que seria uma dificuldade em um elemento de extrema curiosidade, porque fica aquela pergunta, como é que ele vai fazer isso? Como que ele vai conseguir resolver essa situação? O absurdo ganha suas cenas e é completamente aliado à capacidade de Donnie Yen em misturar o puro e o moderno, né? O leve e o brutal, o agressivo e o bonito. Ele é mestre em fazer isso. E o Sanada, né, o Hiroyuki Sanada, já que ele é japonês, aí ele usa o sabre, a katana. Os movimentos são longos, rasgados, donos de uma amplitude gostosa de ver em tela. O John Wick não, né? Como ele é bielorrusso,
e também afeita ao lance das armas. A arma branca é usada aqui por ele, é o nunchaku. Não corta, mas contunde, amassa, empurra e garante que a câmera possa fechar ali nos seus movimentos. E a gente vê movimentos bem concentradinhos no jiu-jitsu e no judô, utilizando também o nunchaku. A tônica desse quarto filme, então, é tratar, como eu já deixei aqui no ar, né, a arte marcial como arte em si, e não só como um elemento pro caminho da vingança. E aí há evolução nas coreografias. Chad Stahelski, que se mostra um poço sem fim de criatividade nesse sentido. E aí, na dúvida, aposte num novo cenário, e esse filme é lotado de novos cenários. A cena nas escadarias, nas temíveis escadarias que levam lá a Sacré-Cœur, adiciona um elemento interessantíssimo de distração estética do cenário, que leva os embates para um outro nível. Além também de trazer o humor físico, muito bem pontuado, e a sensação que o filme vende o tempo inteiro, que é esse lance da escalada para o Olimpo, né? Desse assassino cansado, porém incansável. Aí tem a adição de Shamer Anderson, que eu acho bem interessante, por mais que às vezes pareça um pouco deslocado da história. Mas, cara, tem referências bacanas e funciona pra narrativa, tá? Ele é o ninguém. E aí só assim ele faz, né, a partir do nome, referência ao Clint Eastwood lá na trilogia dos dólares. Mas também ele faz referência quando vende-se como sendo um homem afeito ao preço, ao mesmo tempo que é afeito à honra, ao justo. O fato dele promover a sua ação usando um cachorro, por sua vez, é uma autorreferência à franquia, ao próprio John Wick, deixando evidente que já existem elementos mais do que suficientes para John Wick se bastar, né? Para essa franquia se bastar. O próprio John Wick é um poço de dualidades. Ele, ao mesmo tempo, é elegante e brutal. É esse cara de terno impecável, mas de violência nas suas ações, né? A beleza dos cenários do filme, especialmente as cenas estupendas na França e a incrível sequência de luta no Arco do Triunfo, em contraste com o cenário de guerra e destruição que vai acompanhando a jornada desse protagonista. Jornada que, inclusive, passa por dilemas também de dupla observação, tá? É sobre o fim da sua aventura, o fim do seu trabalho, mas também, quem sabe, o fim da sua vida, né? Exato no momento que você vai parar e, teoricamente, descansar, vem a questão da morte muito presente. O tempo é um elemento muito significativo nesse roteiro. Logo na primeira sequência, aparece lá uma ampulheta denunciando que esse signo é importantíssimo e é explorado a partir de dois pontos de vista. O tempo do dia versus o tempo do homem. Quando traz essa questão do tempo do dia, não é o sangue ou o ferimento que vai dar qualquer senso de urgência na narrativa, mas sim o nascer ou morrer do sol, o avanço das horas ou o relógio que sempre é consultado pelo John. John Wick 4, Baba Yaga, eleva a franquia apresentando uma elegância mais direta e uma abordagem mais profunda, reflexiva, e coloca isso num contexto ali do cinema de ação, sem abrir a mão dessa ação o tempo inteiro, sempre presente, tá? E comparado ao terceiro filme, por conta dessas questões que eu trouxe, traz muito mais dinamismo e uma alternância muito eficiente entre momentos de tensão e momentos de alívio, o que faz a duração ser menos sentida, apesar de ser muito longo ainda. Aí você vê, a corajosa decisão de simplificar a cena final destaca pra mim a evolução na criação de tensão, sem depender apenas de combates físicos. É um filme que se torna intenso sem precisar necessariamente de contato. E de quebra, explora a complexidade do mundo do crime e reflete, como eu já trouxe aqui, sobre o tempo e o ser humano, garantindo que se destaque mais uma vez dentro do seu gênero, e por isso John Wick continua sendo um dos filmes mais relevantes do cinema de ação dos últimos anos, décadas, se não o mais relevante.